E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo do Pokémon TCG avançado, já que vocês aprovaram o episódio piloto lá, só que em vez de ficar falando só das anotações, né, que eu faço nos eventos e tudo mais, tem um vídeo que ficava bem perdido aqui na programação do canal, que era o vídeo de perguntas frequentes que ia saindo de cada coleção. Então eu vou aproveitar que acabou de sair, né, o documento oficial da Pokémon Company, das perguntas, né, mais frequentes aí da próxima coleção, né, Surging Sparks, Fagulhas Impetuosas, e antes de pré-release, a gente vai fazer um vídeo sobre ele aqui. E lembrando que não é um vídeo básico, ele é um vídeo um pouco mais avançado, talvez não seja um vídeo divertido, ele seja um vídeo um pouco chato pra você, mas eu garanto que você vai aprender alguma coisa daqui, principalmente se você quer jogar Pokémon TCG, se você quer entender um pouco mais das cartas, tem certeza que você vai aprender alguma coisa. Então eu vou ler um PDF e eu vou pegar uma galeria das cartas, a gente vai comparando, que também vocês deram um feedback que faltou demonstrações práticas. Bom, a gente vai ler a situação, vamos pegar a carta, vamos falar exatamente ali sobre cada um. Eu acho que vai ser muito útil, a gente vai pegar já algumas coisas que eu acho que vai ajudar demais vocês aí no pré-release. Tô aqui já no site, né, de Surging Sparks, onde a gente tem a galeria das cartas aqui, ó, vocês estão vendo, ó. Vou até fazer um vídeo animado, hein? Olha só como é que vai ser. E aí eu tô aqui com esse documento, Surging Sparks FAQ, né? Então tá aí as perguntas frequentes. Vamos lá. O vídeo começa falando sobre habilidades Pokémon. Começando com Expert Hider, que é a habilidade do Kecleon. Aí ele tá falando, se eu usar o Tatsugiri X Surprise Pump ataque contra o meu oponente Kecleon, que tem o Expert Hider habilidade, e ele jogar cara, vai causar 100 de dano ou não vai causar nada de dano? Vamos lá, primeiro, cadê esse Tatsugiri, né? O Tatsugiri é dragão, né? Ele vai estar lá no dragão, né? Lá no finalzão. Tá aqui o Tatsugiri. O que é o Surprise Pump? Olha essa animação, né? Que coisa doida. Surprise Pump é um ataque que causa 100 de dano e o ataque fala: os danos desse ataque não são afetados por efeito no Pokémon ativo do oponente. Ou seja, o que é a chave aqui? Os efeitos desse ataque, né? Esse ataque vai passar por qualquer efeito no Pokémon do oponente. Vamos lá no Kecleon, que inclusive tá aqui embaixo já, ó. Olha só que bacana. Tá aqui a habilidade dele, Expert Hitter. Qualquer dano que for causado nesse Pokémon por ataques, jogue uma moeda. Se der cara, previna aquele dano. O que vai acontecer? Essa habilidade é um efeito, certo? E aí, o que vai acontecer? O Tatsugiri tá falando, eu ignoro efeitos. Aí o Kecleon tem um efeito que vai prevenir o dano. O que vai passar em cima da outra? Aí aqui já tá a respostinha da Pokémon, né? A resposta oficial. O Surprise Pump vai causar 100 de dano, porque é um ataque que ignora o efeito do Expert Hitter. Simples assim. É isso, o ataque ele ignora qualquer redução. Fim. E é assim que vai funcionar sempre. Sempre que um ataque ignorar qualquer efeito, mesmo que o efeito seja ignorar o dano, não importa, porque o efeito do ataque é ignorar efeitos. Então, tanto faz o efeito que tá lá do outro lado. É a função do ataque ignorar os outros efeitos. Aqui, galera, aqui a gente tá fazendo um exemplo com laranjas, tá? Mas ele aqui é um ótimo exemplo que vai funcionar também quando o exemplo for maçãs, tá? Quando for com limão, aqui é exatamente a mesma coisa, viu? Antes da gente continuar, vamos dar um salve aí pra ligapokemon.com.br, que é o nosso patrocinador do vídeo aqui de hoje. E no mês de outubro, a Liga tá fazendo aí o sorteio de 40 coleção treinador avançado da coleção Coroa Estelar. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom aí para concorrer a esse sorteio. Então, se você comprar R$300, você ganha 3 cupons. Se você comprar R$500, você ganha 5 cupons. Comprou R$50, não ganharia nenhum cupom. Mas se você colocar o meu código Tio Sam, você dobra o valor da sua compra. Então, R$50, por exemplo, vira 100. Aí você já passa a ganhar um cupom. Ia comprar 300, vira 600. Então, já ganha 6 cupons. Cada cupom seu concorre de forma individual e você pode comprar produtos selados, pré-venda, por exemplo, de Fagulhas Impetuosas, pode ser carta avulsa para suas coleções aí, o que você tá precisando, coleção antiga, tudo mais, e acessórios também. E o meu código vale em todas as ligas, tá? Pode ser até Liga Yu-Gi-Oh!, Liga One Piece, Liga Magic, Liga Pokémon, fique
à vontade. Boa sorte, boas compras pra você no melhor marketplace mais seguro do Brasil, até porque tem a Liga Segura aí. Vamos lá que eu tô vendo que esse vídeo vai acabar ficando muito mais longo do que o outro e eu não queria isso. Resolute Heart, que é a habilidade, quase né, a música do Digimon lá, Brave Heart, do Pikachu X, que é uma das cartas mais polêmicas, tá? Dessa coleção aqui. Esse daqui vai ser um grande aprendizado, viu? Esse daqui é a questão mais braba desse vídeo, tá? Então, ó, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, deixa o seu like nesse vídeo caso você ainda não tenha deixado o like e, ó, comenta aí, brabo, Pikachu X brabo, ou comenta qualquer coisa nesse vídeo, porque esse daqui é a questão do Enem. A melhor, essa daqui você não pode errar. Essa é o grande aprendizado desse vídeo, beleza? Tô avisando já. Se o Pikachu X, que tá com a vida cheiona, olha lá, e tem o Lively Stadium, que é uma carta, né? Tá em jogo. E aí vai um Raging Moon X, aí é uma carta de outra coleção, tá? E aí ele vai usar o Calamity Storm, o ataque. E esse ataque do Calamity Storm é um ataque que descarta, né? Tem como descartar o estágio lá, né? Descartou o estágio. O Pikachu X, né? Resolute Heart, habilidade, vai prevenir ele ser nocauteado, vai segurar ele com 10 de vida. Aí vamos lá. O que vai acontecer nessa situação? O Calamity Storm, ele é um ataque que causa 220 de dano. Aí vamos aqui no Pikachu. Pikachu tem 200 de vida. E ele tem uma habilidade chamada Resolute Heart. Se esse Pokémon tiver cheio de vida, ele não tiver nenhum dano e for nocauteado por um ataque, ao invés dele ser nocauteado, ele vai ficar com 10 de vida. Então, se ele for tomar uma porradona, esses 220, em vez de ser nocauteado, ele ficaria com 190 de dano. E é isso, fica com 10 de vida, fica vivo o Pikachu. Só que aí a gente tem o Lively Stadium, né, que é outra carta dessa coleção aqui. Vamos entender o que tá acontecendo. O Lively Stadium é um estádio que aumenta a vida do Pokémon básico para 30 de vida. Então o Pikachu, ele tá com 230 de vida. Aí, o grande X da questão aqui é, o Pikachu está com 230 de vida. Chegou o Lua Estrondo e bateu 220 no Pikachu, que agora não está com dano para nocaute. Ele tem 230 de vida por causa do Lively Stadium, ele ainda está em jogo o estádio, o Pikachu está com 10 de vida naturalmente, por causa das cartas em campo, ele tem 230 de vida e tomou 220 de dano. E o ataque vai descartar esse estádio. A partir do momento que o ataque descarta esse estádio, o estádio foi embora, a vida do Pikachu volta a ser 200 e a habilidade do Pikachu passou o momento dela ser trigada, porque ela não tem mais, ele não tá mais com a vida cheia. E aí ele vai ser nocauteado. Nessa situação, ele não vai trigar esse efeitinho aqui antes, entendeu? E aí, mesmo ele tomando esse dano, ele vai ser nocauteado, porque primeiro vai acontecer essa checagem aí, e ele não vai ter esse rolê. E aqui vai até estar explicando isso, né? Olha lá. No It Won't, Calamity Storm vai causar 220, e aí vai colocar esse dano, né? Então ele não vai ter mais a vida cheia. Então nesse ponto, Lively Stadium, ele não vai estar na situação que vai estar com a vida cheia, né? Então não vai trigar a habilidade do Resolute Heart. E aí, quando o estádio for descartado, a vida do Pikachu volta a ser 200 de vida. Então e aí o Pikachu vai ser nocauteado, né? Só que aí ele tem uma situação que, caso o Calamity Storm cause 230 de dano direto, por exemplo, né? Ele tá com a Vitality Band, que é uma ferramenta que causa 10 a mais de dano. Se por acaso ele tiver com um aumentador de dano, e ao invés de estar causando 220 de dano no Pikachu, ele causar os 230, porque o Pikachu tá com 230 com o estádio em campo. Aí
Sim, aí tudo funciona. Porque ele vai causar 230 de dano no Pikachu. Agora o Pikachu tava com a vida cheia. Bateu no Pikachu, vai trigar o Resolute Heart. E aí o estádio vai ser descartado, mas o Pikachu vai sobreviver com 10 de vida. E ele vai ficar com 190 de dano nele. Interessante, né? Essa situação aqui e o que que acontece. Então assim, se ele receber, nesse exemplo, 220 de dano, ele morre. Se ele receber 230, que é a vida máxima dele, aí ele não morre. Depois que descartar o estádio, ele fica vivo com 190. Porque em uma situação triga a habilidade, em outra situação não triga a habilidade pela ordem dos acontecimentos. Então é isso daí. Essa daqui vai ser a coisinha mais complexa que a gente vai ter nesse vídeo de hoje. Up-Tempo Quacaval. A pergunta é, eu posso usar a habilidade do Quacaval Up-Tempo para colocar uma carta da minha mão no fundo do deck? Se eu tiver 6 ou mais cartas na minha mão, vamos lá entender esse Quacaval. Cadê o Quacaval? Tá aqui, ó. Up-Tempo, habilidade. Você tem que colocar uma carta da mão no fundo do... Você pode colocar, né, uma carta... Você coloca uma carta da mão no fundo do deck para usar essa habilidade. E aí, durante seu turno, você vai comprar cartas até ter 5 cartas no seu deck. E aqui não tá falando que você pode, tá? Tá falando you must. Você tem que colocar uma carta. E aí, você vai colocar a carta, beleza, para usar a habilidade. Aí, se você não puder comprar cartas... Você não pode, eu quero só colocar uma carta no fundo do deck aqui, tio Sam. Eu quero colocar pra proteger a carta, eu quero tirar essa carta da minha mão, né? Eu quero fazer alguma coisa, eu posso só colocar a carta no fundo do meu deck? Mesmo que eu tenha já 5 cartas na minha mão, eu não vou comprar nenhuma. Eu não quero usar a segunda parte da habilidade. Eu não quero comprar cartas até ter 5, eu quero só colocar a carta no fundo do deck. Eu quero usar apenas a primeira parte da habilidade do Quacaval. Não, você não pode, você tem que comprar pelo menos alguma carta. Você tem que poder comprar pelo menos alguma carta nessa habilidade do Quacaval. É isso. Victor Tier, do Victini. Vamos lá. Se eu coloquei um Skeledirge estágio 2 diretamente em jogo pelo Tatsugiri X, pelo ataque, né? Cinnabar Lure. Daqui a pouco a gente vai ler tudo isso. E eu também tenho o Victini com Victor Tier, habilidade. O Skeledirge vai causar mais 10 de dano. Vamos entender que aqui agora tem 3 cartas envolvendo, né? Vamos lá. Primeiramente, o Skeledirge... Vamos entender aqui, ó. Cinnabar Lure, Tatsugiri. Olha as 10 primeiras cartas do seu deck e você pode colocar a quantidade de Pokémon que você encontrar lá no seu banco. Depois embaralha as cartas do seu deck. Aqui ele tá falando que não é Pokémon básico. Você pode colocar Pokémon evoluído, certo? Pode ser um Pokémon estágio 2, pode ser um Pokémon estágio 1. E você vai pôr esses Pokémon diretamente no seu banco. O Victini, o que ele faz? Victor Tier. Ataques usados, né, pelos seus Pokémon evoluído de fogo causam mais 10 de dano no Pokémon ativo do oponente. E o Skeledirge, que entrou em campo diretamente pelo Tatsugiri, ele é uma evolução estágio 2. Só que nesse caso ele não foi evoluído. Ele é uma carta evolução, mas ele entrou em campo direto. E aí, ele pode usar a habilidade do Victini ou não? E a resposta é sim, né, galera? Porque o que importa é a informação da carta, né, do Skeledirge. Então, quando o Skeledirge for atacar, os ataques dele vão causar 10 a mais de dano sim, entendeu? O que importa é a informação da carta do Skeledirge. Apesar dele não ter evoluído, ele ainda é uma carta de evolução. E aqui o efeito do Victini por si só são os seus Pokémon Evolution, né? Evolution Pokémon de fogo aqui, ó, causam 10 a mais de dano. Então, é isso daí, ó, vai sempre fazer. Então tá lá, ó. Sim, mesmo ele não sendo, né, um Pokémon, né, que foi evoluído aí, né, nesse cenário, ele ainda é considerado um Pokémon de evolução. E é o requerimento, né, que é necessário aí para ativar a habilidade Victor Tier. Vamos agora para o Wonder Keys. Essa daqui é bem complicadinha, bem chata mesmo do Togekiss, mas é uma carta muito bacana dessa coleção, uma interação muito massa. Se eu tiver o Togekiss com a habilidade Wonder Keys, né, e o Pokémon do meu oponente tá envenenado, ativo, e falta só 10 de vida para ele.
Eu vou comprar um prêmio extra se ele for nocauteado durante o Pokémon Check-up, que é o entre os turnos, né? Não é nem turno meu, nem turno do oponente, tá na passagem de turnos. Se eu jogar cara com o Wonderkiss, e se o Togekiss, né, tiver em jogo e o Pokémon ativo do meu oponente se nocautear, acontecer alguma coisa também e ele mesmo se matar, como é que é? O Wonderkiss ativa nessas situações? Ou o Wonderkiss do Togekiss funciona só quando, né, eu bato no meu oponente? Vamos ler a habilidade do Wonderkiss? Quando o Pokémon ativo do meu oponente é nocauteado, jogue uma moeda. Se der cara, compre um prêmio a mais. O efeito do Wonderkiss não estaca. Ele não fala quando eu nocauteio o Pokémon do meu oponente. Ele não fala quando um Pokémon do meu oponente for nocauteado por ataques. Ele não fala nada. Ele fala quando um Pokémon ativo do meu oponente for nocauteado, jogue uma moeda. Se der cara, compre um prêmio. Ponto. Esse efeito não pode ser estacado, não posso ter mais do que um desse. Ou seja, em todos os exemplos que ele deu, se o meu oponente matar o Pokémon dele, vou jogar uma moeda. Se deu cara, compre um prêmio a mais. Entre os turnos, no Poison, morreu, joga uma moeda. Deu cara, compra um prêmio. Então, em todos os exemplos ali que citou, o Wonderkiss seria ativado em todos eles, porque ali em nenhum momento fala. Então ali, ó, o KO durante os turnos, né, entre os turnos do oponente ali no check-up, mesmo que não seja de um ataque, né, então assim, ele só olha a habilidade Wonderkiss, ele só olha pro Pokémon ativo do oponente. Ponto final. Seja lá o que tiver acontecendo com o Pokémon ativo do oponente, se ele foi nocauteado, trigou a habilidade. Não importa como esse Pokémon ativo está sendo nocauteado. De que forma? É isso. Ponto final. Acho que o grande X da questão é esse daqui, ó. O trigger é simplesmente em cima do Pokémon ativo. Vamos aqui agora para ataques. Blazing Charge, Gouging Fire. Essa daqui é muito interessante também. Em pré-releases, olha só. No começo do jogo do pré-release, a partida começa com 4 prêmios, né? Porque os baralhos são 40 cartas contra 40 cartas, né? Quanto de dano vai causar o Gouging Fire, né? Com o ataque Blazing Charge. Vamos lá ver o que é o nosso Entei lá, né? Da Carmen Miranda aí, a Kiregawa, arte lindíssima. Bom, Blazing Charge. Se o meu oponente tiver 4 prêmios ou menos faltando, esse ataque vai causar 70 de dano a mais. Bom, a partida começa com 4 prêmios, ela já está nessa situação. Então assim, já está funcionando esse ataque, o efeito do ataque. Numa partida de pré-release, esse ataque já nasce funcionando. Não é porque ninguém pegou prêmio ainda na partida que esse ataque deixaria de funcionar, tá? Então o que importa é o texto da carta. Dentro de um evento de pré-release, essa carta aqui ela já nasce funcionando. E para qualquer outra carta que tenha efeitos parecidos, tá? Isso daqui é aquele outro exemplo lá que eu disse. Isso aqui vai funcionar com maçã, é a mesma coisa com laranja, é a mesma coisa com limão. Qualquer outra simulação, tá, de cartas desse jeito, vai acontecer sempre a mesma coisa. Olha lá, Blazing Charge vai causar 170 de dano, tá? Porque é isso mesmo, o jogo começa com as 4 e tanto faz. Aí tá aqui, Tatsugiri X, se eu usar o Cinnabar Lure, ataque, eu posso escolher colocar um Pokémon estágio 1, estágio 2 diretamente no meu banco? Que é aquilo lá, né? Ele não fala que é pra colocar um Pokémon básico, né? Aí ele tá querendo saber se, pô, é um Pokémon evoluído, eu vou poder colocar um Pokémon estágio 1 diretamente no meu banco? Um Pokémon estágio 2 diretamente no meu banco? Porque, poxa, eu tenho que evoluir. Tecnicamente eu só posso baixar um Pokémon básico no meu banco. Então assim, pro ataque do Tatsugiri, você pode pôr, porque ele só fala pra você baixar um Pokémon. Então desde que você tenha espaço no seu banco, né, olhou as 10 primeiras cartas do seu deck, você pode colocar qualquer número de Pokémon que você encontra lá. Ele não especifica, desde que a carta seja de Pokémon, você pode baixar diretamente no seu banco. Então é isso, tá tranquilo, tá funcionando direto ali, beleza? Então assim, tanto faz, só tem que ter espaço no banco mesmo. Poderia baixar. Aqui ele vai pro Skeledirge de novo, né? Se eu coloquei um Skeledirge estágio 2 diretamente no jogo,
usando o Tatsugiri, o ataque do Tatsugiri, e tiver um Victini, o Skeledirge vai causar 10 a mais de dano? Ele inverteu, né, aí as situações, mas sim, o Skeledirge, mesmo ele, né, não sendo aí um Pokémon evoluído nessa situação, ele ainda é considerado uma carta, né, de Pokémon evoluído e ele vai ter todos os requerimentos aí, vai causar os 10 de dano. Esse aqui eu não vou voltar nas cartinhas, porque ele deu aí, né, inverteu a ordem das cartas, mas é o mesmo exemplo que a gente já viu. Se o meu oponente tiver um Pokémon estágio 1 diretamente em jogo, baixado pelo Tatsugiri, Cinnabar Lure, né, o ataque, e eu tiver um Paldean Taurus com o ataque Spirit Tackle, e atacando o Pokémon ativo, né, esse dano do meu ataque vai causar 90 ou 180 de dano. Vamos ler lá esse Paldean Taurus. Eu acho que esse é o Paldean Taurus, é o de fogo, né? Deixa eu só lembrar aqui. Eu acho que esse é o Paldean Taurus, é demais. Então tá aqui, o ataque do Paldean Taurus se o Pokémon ativo do meu oponente for um estágio 1, esse ataque causa mais 90 de dano. E aí é a mesma dúvida, porque é um Pokémon que é estágio 1, mas ele não foi evoluído, ele entrou em campo direto por uma invocação, um summon aí de Yu-Gi-Oh! Usou uma carta maluca que baixou ele em campo direto. Ele deixa de ser um estágio 1, ele continua sendo um estágio 1. Vários exemplos aqui, hein, galera, até vocês decorarem. Então vai causar 180 de dano, porque ele não deixa de ser um Pokémon estágio 1, mesmo que ele tenha sido baixado direto em campo, tá? Então vai causar 180 de dano, mesmo que seja uma carta que foi baixada direto. Então, olha lá, a resposta é 180 de dano, ele vai causar 180 de... É isso aí, mesma coisa, sem tirar nem pôr, tá? Vamos lá, Crimson Blaster. Se o meu Armarouge, né, com o ataque Crimson Blaster, usou o Crimson Blaster, mas o meu oponente não tem Pokémon no banco, eu mesmo assim descarto todas as minhas energias de fogo? Vamos lá, cadê esse rapazinho? Tá aqui, ó, o Armarouge Crimson Blaster. O Crimson Blaster é um ataque de 3 energias, descarte todas as energias de fogo desse Pokémon. E esse ataque vai causar 180 de dano em um Pokémon do banco do oponente. Então você usou esse ataque, você descarta as 3 energias e vai bater no Pokémon do banco do oponente. O oponente não tem Pokémon no banco. E aí? Aí eu transfiro o dano pro ativo? Claro que não, né? Você perdeu as energias e não vai causar dano em ninguém, simplesmente. É isso, você foi bem bobo, né, nessa situação. Então assim, não ataque, ou cause 50 de dano, ou não faça isso, né? Não faz sentido nenhum você usar esse ataque aqui com o oponente sem ter nenhum Pokémon no banco, né? Burrice total, aí não faz sentido nenhum. Então aqui é uma situação completamente maluca, eu acho que nenhum de vocês aqui do canal tem essa dúvida, né? Não é possível. Então é isso daí, ó. Então assim, você descarta as energias, a dúvida aqui era se descartava as energias, né? Mesmo que o dano não foi causado, porque ele não tem Pokémon no banco. Então assim, o dano não foi causado, né, em nada. Eu tenho que descartar as energias mesmo assim? Tem que descartar as energias mesmo assim. Aí você tá numa situação que você quer mandar as energias pro descarte, né? Só se for isso. Tem que descartar as energias? Tem que descartar as energias. E o dano não é causado, inclusive não é causado no Pokémon ativo também. Vamos lá, Crushing Pulse. Eu tenho um Rotom, se eu usar, né, com o meu Rotom Crushing Pulse Attack, eu posso escolher não descartar nenhum item ou ferramenta da mão do meu oponente. Esse Rotom deve estar no elétrico, né? Tá aqui, Crushing Pulse. O oponente vai revelar a mão e eu descarto todos os itens e ferramenta que eu encontrar lá. Então assim, não é opcional, né? E eu tô vendo. Então assim, eu vou ver e eu tenho que descartar. É pública essa informação agora. Eu não posso deixar que, essa carta aí vai ser boa, hein, deixar na mão do oponente. Não, nem descarta não, fica aí na sua mão. Então assim, depois que eu uso esse ataque, eu sou obrigado sim a descartar tudo que tiver lá. Então eu não posso deixar na mão do meu oponente não. Crushing Pulse, então tá aqui, ó. Não, você tem que descartar todos eles. Drag Off do Braviary. Se o meu oponente não tiver Pokémon no banco, eu causo 40 de dano, né, no Pokémon ativo dele. Se eu usar o Braviary Drag Off, vamos ver o que é esse Braviary. Provavelmente vai estar no incolor, né? Voador, passarinho. Vamos ver o Drag Off. Switching! Troque aí um Pokémon do banco do oponente para a posição ativa
E esse ataque causa 40 de dano no novo Pokémon ativo. Bom, se ele não tem um Pokémon no banco, você não causa 40 de dano no Pokémon ativo dele, né? Não tem como fazer esse rolezinho aí, né? Não, o dano não é causado, o dano só é causado no novo Pokémon ativo, né? Se não tiver como fazer essa troca, nenhum dano é causado. É isso, você tem que primeiro cumprir a primeira parte do efeito do ataque aí do Braviary. Entangling Whip, do Wo-Chien. Se um Pokémon do meu oponente, né, ativo, foi nocauteado pelo Wo-Chien Entangling Whip ataque, e eu comprar minha última carta de prêmio, mas eu também descartei a última carta do meu deck, eu venço essa partida ou eu perco porque eu não tenho cartas no meu deck? Essa daqui a gente vai até ler o Wo-Chien. O Wo-Chien é o de grama ou é o de grama, né? O Wo-Chien é a lesma, né? Wo-Chien, vamos lá, qual que é? Entangling Whip. Descarta as 3 cartas do topo do seu deck. Bom, galera, você não perde o jogo quando você não tem cartas no seu deck. Você só perde o jogo quando você não tem como comprar a carta do turno. Então, você ganha o jogo quando você compra o seu último prêmio. Então aqui você está em uma situação de ganhar o jogo comprando o seu último prêmio, e você não está em uma situação de perder comprando a carta do turno. Você simplesmente não tem cartas mais no seu deck. Então aqui não tem uma coisa conversando com a outra, tá? Isso daqui simplesmente não tem dúvidas, né? Aqui, simplesmente. Então assim, você vence, né? Você só perde quando você não pode comprar a carta do turno. Mas como você comprou o seu último prêmio, né? O jogo acaba antes de que isso aconteça. Então tá tranquilo aqui essa situação. Evopounder, da Vivillon. Eu posso usar Evopounder, o ataque, para evoluir um Pokémon básico que eu acabei de colocar nesse turno? Cadê essa Vivillon? Tá aqui. Evopounder. Para cada Pokémon básico em jogo, procure no seu deck por uma carta que evolua aquele Pokémon e evolua aquele Pokémon, e depois embaralhe seu deck. Bom, aqui como tá mandando, né? A carta sempre manda em cima de qualquer regra básica do jogo. Então assim, o ataque tá mandando e vai evoluir. Depois embaralha o deck. Então aqui não importa você ter baixado o Pokémon naquele turno. Vai evoluir, entendeu? Como você tá fazendo o ataque, você baixou no turno, atacou, já vai evoluir aquele Pokémon sim, tá? Já vai passar evoluindo. Então assim, né? Posso evoluir o Pokémon que eu acabei de baixar? Sim, você pode. O efeito do ataque, ele é uma ordem, né? O efeitinho da carta, isso vai valer, né? Tipo, em qualquer card game sempre. As regras básicas do jogo, elas existem para ficarem, né, no ar, sendo respiradas, existindo. E as regras das cartas existem quando elas entram em jogo, quando elas aparecem, né? Para passarem essas regras que existem naturalmente, né? Que estão no ar aí. A regra da carta, ela vai sempre existir para quebrar alguma coisa natural dentro do jogo. Frigid Fangs, temos aí o Walrein. Se eu usar o Walrein Frigid Fangs ataque no turno do meu oponente, de alguma forma aí, depois trocar o meu Walrein pro banco, né? O meu oponente mandou o Walrein pro banco, de alguma situação. Ele ainda vai precisar, né, mais do que 2 energias, né, ligada no Pokémon dele para atacar. Vamos entender o que é esse bichão aí, o Walrein. Cadê o Walrein? Walrein. Frigid Fangs, tá lá. Durante o próximo turno do meu oponente, o Pokémon que tiver 2 ou menos energias não podem atacar, incluindo novos Pokémon que entrarem em jogo. Ou seja, o texto desse ataque aqui, ele é uma maldição meio que no playmat do oponente, tá ligado? Do lado do oponente. Ele é tão forte que ele tá até entre parênteses explicando, a carta está explicando que até o Pokémon que nem tava em campo, acabou de chegar, já tá com essa maldição aí, já tá com esse efeito. Ele acabou de chegar e mesmo assim, se ele tiver com 2 energias ou menos, não vai poder atacar. Tem que ter mais do que 2 energias se ele quiser atacar esse turno. Então assim, não tem nada a ver com o Walrein tá na posição ativa,
tá no banco, ter sido removido de jogo. O Warren já jogou o efeito dele pra lá, tanto faz, entendeu? Então assim, o efeito tá no turno do oponente, não tem mais o que possa ser feito. Bom, sim, o efeito vai continuar em todos os Pokémon do oponente, né? Não tá no Warren. Então assim, mover o Warren pro banco, né, não vai tirar o efeito, né, de nenhuma forma. Now You're in My Power, né? Oranguru. Então assim, o Oranguru Now You're in My Power ataque vai fazer o Pokémon defensor ter fraqueza para todos os tipos. Cadê o Oranguru? Vai estar no incolor, né? O macaquinho. Cadê? Oranguru, Oranguru. Now You're in My Power. Até o final do turno, o Pokémon defensor, a fraqueza dele agora é incolor. Tá, eu acho que ali aquela dúvida é que talvez as pessoas possam olhar para esse símbolo e querer achar que esse símbolo é um coringa. Pode ser, tá? Mas esse símbolo aqui é o símbolo de incolor. Então a fraqueza dele agora passa a ser a fraqueza tecnicamente do tipo do Oranguru, é o tipo incolor. Não é o tipo para todos os tipos, não. A fraqueza do oponente é só no próximo turno pro tipo incolor. Então tá aqui, não é para todos os tipos, só deixa o Pokémon defensor ali agora com fraqueza para o tipo incolor. Simples assim, ponto final. Se um Pokémon que não tiver fraqueza, tá, receber esse ataque do Oranguru, o ataque vai dar fraqueza para incolor mesmo assim? É interessante essa dúvida, porque pode ser que o oponente tenha aquele Shark Ruling de tipo assim, não, mas o seu ataque tá falando que transforma a minha fraqueza numa fraqueza de incolor. Você transforma a minha fraqueza. Como eu não tenho fraqueza, a minha carta aqui não tem fraqueza. Então não há nada para ser transformado. Então você não consegue deixar minha fraqueza para incolor. Só que não, ele vai colocar a sua fraqueza para incolor sim. É o texto do ataque do Oranguru. O Oranguru deixa o Pokémon defensor do oponente com fraqueza para incolor. Então mesmo que o oponente não tenha nenhuma fraqueza ali, né, é escrito na carta, ele vai ficar com fraqueza incolor. Esse papinho aí não cola, tá ligado? Então sim, mesmo que o Pokémon não tenha fraqueza ali na carta, o ataque do Oranguru vai deixar o Pokémon com uma fraqueza vezes 2 para o tipo incolor. Paralyzing Crackle do Warren. Se o Stunfisk Paralyzing Crackle ataque der coroa, eu ainda tenho que descartar uma carta de energia, né, do Pokémon ativo do meu oponente. O Stunfisk, ele é uma carta lutador, ele é uma carta elétrica, né, o Stunfisk, gente. Paralyzing Crackle. Vamos lá, joga uma moeda. Se der cara, o Pokémon ativo do oponente está paralisado e descarta uma energia daquele Pokémon. Então assim, vamos lá, jogou uma moeda. Se der cara, o Pokémon ativo do meu oponente está paralisado e descarta uma energia daquele Pokémon. Então não é assim, se der cara, o Pokémon está paralisado. Ponto. Descarte uma energia daquele Pokémon. Não é nada assim, sabe, nessas situações. Não são efeitos separados. Eles acontecem juntos. Se você deu cara, parabéns, vai fazer esses dois efeitos. Se deu coroa, nada acontece. 50 de dano e só, mais nada. Simples assim. Tá ali o pra não, ali ó, o coin flip é para os dois, né? For both. Paralyze e descartar as energias. É isso daí. Prism Charge do Terapagos. Terapagos, Prism Charge ataque. Pode ligar energias em Pokémon Tera. Mas eu posso ligar essa energia no Terapagos? Tá. Aqui talvez ele tá querendo apelar, será que pra lore do jogo, né? Porque assim, eu sou um especialista em Pokémon, tio Sam. Você acha que eu sou um otário? O Terapagos, ele é inclusive o pai dos Pokémon Tera, tio Sam. O Terapagos, ele é Tera demais. Olha aqui, bem aqui na carta, ó, tio Sam. Só pra você ver o tanto que você é burro, ó. Tá escrito aqui, ó, Tera Pokémon. Número 1024. Olha aqui o tanto que o Terapagos é Tera, ó. Tá escrito aqui na carta, ó, Tera Pokémon. Procure no seu deck por até 3 cartas de energia de tipos diferentes e liga eles em um dos seus Tera Pokémon da forma que você quiser e depois embaralhe o seu deck. Esse Tera Pokémon aqui, galera, é para as cartas
Tera mesmo, tá? Esse Terápagos aqui, ele não se auto-energiza não, tá? No pré-release. Ele é só um Pokémon básico e é só o Terapaguinhos, tá? Ele é só a Tortuguitinha. Ele não é um Tera não, tá? Esse rapazinho aqui é um Tera, tá? Isso daqui, esse símbolo aqui é o Tera, viu, gente? Eu acho que aquela pergunta ali, ela tá querendo ir pra esse lado, sabe? Se alguém tivesse esse tipo de dúvida aí. Não, embora a categoria, né, do Terápagos literalmente seja Tera Pokémon, ele não conta pra esse propósito, né? É basicamente isso. Mas não, o Terápagos não pode se auto-energizar pra esse tipo de energia aí. É interessante, né, velho? Como os caras já se preparam pras dúvidas mais malucas que a galera pode ser que tenha, né? Spirit Tackle, tá aí o Paldean Taurus, né? Se o meu oponente, né, colocou um Pokémon estágio 1 diretamente do jogo, do Tatsugiri, mesma coisa, né? Só inverteu. O Paldean Taurus 1 era pra habilidade, né? Pra ter Spirit Tackle e tá atacando ali. Vai causar 90 ou 180, né? De novo, aquele exemplo. O Paldean Taurus vai causar 180 porque o mesmo Pokémon tendo entrado direto em campo, né? Ele é considerado um Pokémon estágio 1. Então vai causar o efeito completo ali do Paldean Taurus. Surprise Pump. Eu posso usar o Tatsugiri X Surprise Pump contra o Kecleon. O Expert tá ali de novo, ali o rolê, né? Vai ignorar, porque um primeiro é sobre habilidade, né? Eles estão discutindo habilidades e o outro é sobre na ordem de ataques. Então, assim, eles vão invertendo. Então aqui também, mesma coisa invertida, vai passar sim, vai passar o 100 de dano, porque mesmo a habilidade ali falando que vai ignorar, não vai ignorar porque o ataque fala que ignora o efeito. Então o efeito do ataque ignorar efeito vem primeiro. Se eu usar o meu Koraidon Unrelenting Onslaught, aí ataque, eu vou ter o meu dano extra, né? Se eu ataquei no último turno com outro Koraidon, vamos lá achar o Koraidon, inclusive, né? Baita carta dessa coleção, cartaça, né? Uma das melhores aqui. Unrelenting Onslaught aí, vai lá. Bom, se outro Pokémon ancestral usou o ataque, né, um ataque durante o seu último turno, esse ataque vai causar mais 150 de dano. Então são 180 de dano no total. E bom, o requisito para esse ataque causar o dano extra é um Pokémon ancestral. Ele não tá falando que não pode ser o Koraidon, ele não tá falando que não pode ser qualquer outro Pokémon, ele só pede pra ser um Pokémon ancestral qualquer. Tanto faz, ele não tem preferência, sabe? Então assim, sim, vai causar o dano extra porque ele só se preocupa, né? Ele só quer saber se foi um Pokémon ancestral, né? É isso. É isso daí. Ele só quer saber se foi outro, né? Um diferente, né? Um Pokémon ancestral diferente que atacou no último turno. Então, assim, tanto faz. Se foi outro Koraidon, né? Outra carta do Koraidon, tá ótimo. Então, vida que segue, tá tudo funcionando. Vamos aqui para as cartas Treinador, Amulet of Hope. Vão ser as Ace, né? Eu acho. Se eu tiver apenas uma carta no meu deck e o meu Pokémon, né, com o Amulet of Hope foi nocauteado, eu tenho que pegar aquela carta e colocar na minha mão? Vamos lá no Amulet of Hope. É aqui quando morre você tem que buscar 3 cartas no deck, né? Se o meu Pokémon, quando for nocauteado, eu tenho que buscar por 3 cartas no meu deck e colocar na minha mão. É porque aqui eu tô com medo de perder o jogo, né? Pô, quando voltar pro meu turno eu vou perder o jogo, porque eu não vou ter a carta do turno pra comprar. A gente já até falou disso aqui no vídeo, né? Sim, é obrigado, né? Porque você tem que buscar. Você não pode escolher não buscar nenhuma. Aí aqui você vai ter que buscar. Sim, você tem que buscar pelo menos uma carta com o Amulet of Hope. Então, é isso daí. Você vai ter que buscar essa carta. Se você só tem uma, provavelmente o oponente vai comprar a carta do turno, vai falar passo, e quando você tiver que comprar a carta do turno, você vai perder. Brilliant Blender. Se eu jogar o Brilliant Blender, mas eu não quiser descartar qualquer carta do meu deck, eu posso escolher descartar nenhuma carta. Tá aqui o Brilliant Blender. Procure no seu deck por até for up 5 cartas e descarte elas. Então assim, você pode descartar até 5 cartas. Pô, tio Sam, mas até 5 cartas eu posso escolher 0? Não, você não pode escolher 0, tá? Escolher até 5 cartas, você tem que escolher pelo menos uma sempre. Você nunca vai poder usar
pra nada. Apesar de ser muito imbecil, né? Tipo assim, tecnicamente, essa dúvida. Você jamais colocaria uma carta dessa pra não fazer nada, 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 né? Você vai querer combar e tal. Mas assim, não, você tem que usar pelo menos pra um. Então não, você tem que descartar pelo menos uma carta aí com o Brilliant Blender. Energy Search Pro. Para usar o Energy Search Pro, eu posso buscar por múltiplas energias básicas de tipos diferentes. Por exemplo, 3 de grama, 2 de fogo, 4 de água. Tá na Disney, né? Vamos lá. Procure no seu deck por qualquer número de energias básicas de tipos diferentes, revele elas e coloque na sua mão e depois embaralhe o deck. Bom, aqui tá falando que você pode procurar no seu deck por energias básicas de tipos diferentes, né? Você pode buscar uma de cada tipo, se você tiver no deck. Você não vai poder buscar 2 de nenhum tipo, senão você buscaria todas as energias que tem no seu deck com uma carta só, isso não faz, né? Então assim, o texto da carta, ele te permite fazer o que tá no desenho da carta. Olha só, aqui não precisa nem ler a carta. Aqui é, olha a arte da carta, que ela tá te explicando exatamente o que você pode fazer. Se você quiser, você pode buscar o máximo, uma elétrica, uma psíquica, uma de fogo, uma água, uma metálica, uma de grama, uma noturna e uma de luta. É isso, um de cada. Seria o máximo, você poderia buscar essas 8. É isso daí e ponto final. Não, você só pode pegar uma energia de cada tipo e colocar na sua mão. Megaton Blower. O que acontece se eu jogar o Megaton Blower, mas não tiver estádio, não tiver ferramenta e não tiver energia especial em jogo? Megaton Blower é esse daqui. Descarte todas as ferramentas, energia especial de todos os Pokémon do oponente e descarte um estádio em jogo. Bom, você não vai poder jogar porque ela não vai ter efeito nenhum, né? Se não tem nada disso em campo, apesar dela descartar tudo isso, você não pode jogar ela sem nenhum efeito, né? Vamos lá. Megaton Blower. E você não pode jogar uma carta pra nenhum efeito, né? Então você tem que ter pelo menos uma dessas coisas, né? Vai ter que ter pelo menos uma ferramenta, pelo menos uma energia especial, pelo menos um estádio em jogo, entendeu? Senão, você não consegue fazer nada disso aí. Então assim, eu posso jogar o Megaton Blower se tiver um estádio em jogo, sabe? Mesmo que não tenha nada tão sim, você pode usar pra descartar o estádio, e é isso daí, mesmo que não seja pra descartar nenhuma das outras cartas, sabe? Se só tiver um estádio, pode usar ela pra descartar só o estádio sim. Surfer! É carta meme, né? Eu posso usar o Surfista pra trocar o meu Pokémon ativo por um Pokémon do banco, mesmo que eu não tenha mais cartas no meu deck? Sure thing, bro! Ele até zoou aqui, né? Cadê o Surfista? O Surfista troque o seu Pokémon ativo por um Pokémon do banco, ponto. Ou seja, ela é um switch, certo? Substituição. Se você fizer isso, compre cartas até ter 5 cartas na sua mão. A segunda parte do efeito é uma segunda parte do efeito. Eu posso só trocar o meu Pokémon? Posso. Mas eu não tenho cartas no deck. Eu posso usar? Pode. Eu posso... Se eu não tiver Pokémon no meu banco, eu posso jogar o Surfista? No way, dude. Não, meu irmão. Então aqui ele já até zoou, né? Você tem que pelo menos trocar o Pokémon, porque é a primeira parte da carta, né? Aqui já uma não ativa a outra. Se você não puder trocar o seu Pokémon, aí você não ativa a segunda parte. Você já não pode. Se você não pode trocar o Pokémon, você não pode... If you do, se você trocou o seu Pokémon, aí você pode comprar cartas até ter 5 na sua mão. Aí você ativa a segunda parte da carta. Apesar de você poder fazer só a primeira parte da carta e não fazer a segunda, você não pode fazer só a segunda parte da carta. Isso daqui que eu acabei de falar vai servir também para inúmeras cartas do Pokémon TCG, tá? Para inúmeros exemplos quando tiver isso daí. Efeito 1, ponto final, if, efeito 2, ponto final, tá? Isso daqui, inúmeros exemplos vão acontecer desse jeito. E para finalizar, né, olha só, quem diria, esse vídeo acabou. Time pergunta, if I play time, né, eu posso falar Cerulege X, colocar para baixo e falar, eu posso pegar uma carta do Cerulege X, colocar virada para baixo e falar só Cerulege? Essa é aquela carta meme, né, de falar o nome do Pokémon. Vamos lá, time. Fale pro seu oponente o nome de um Pokémon que tá na sua mão, pega essa carta do Pokémon, coloque virada para baixo na sua frente. Se o oponente adivinhar a quantidade de vida
daquele... Fala pro oponente tentar adivinhar a quantidade de vida daquele Pokémon e revela a carta. Se o oponente adivinhou a quantidade de vida certo, compre 4 cartas. Se ele adivinhou errado, você compra 4 cartas, né? Se ele errou, né? Você compra 4 cartas e depois volta a carta pra sua mão. Qual que é o rolê aqui? É que você tá querendo sacanear o seu oponente, né? Você vira e fala assim, Terápagos! Aí o oponente fica assim, pô, mas e aí, né? É o Terápagos Baby? É o Terápagos X, né? Entendeu? Tipo assim, aqui, por exemplo, estamos jogando pré-release, né? Estamos jogando pré-release. Aí eu falo, Cerulege. E aí? É o Cerulege de 140? É o Cerulege X de 270? Sabe? Por mais que eu conheça a coleção, né? Seja um vocabulário ambulante, tenha o conhecimento de todas as cartas da coleção, eu vou ter que chutar, né? Se eu falo só Cerulege, eu não sei se é o de 140 ou se é o 270, entendeu? Tipo assim, aí não, você não pode. Você tem que falar Cerulege. Só Cerulege. Então é 140 a resposta certa. Tem que falar Cerulege X. Então pronto. Ele tecnicamente, se souber que é 270, ele vai falar 270. Essa carta é completamente meme, né? Completamente maluca das ideias aí. Então, bom, time, esse daqui foi as perguntas, né, frequentes aí que a Pokémon colocou para responder aí, jogou no seu próprio guia, no seu PDF oficial. Eu acho que foram dúvidas bem legais. Volto a dizer, aquela do Pikachu do estádio é a mais legal de todas elas, é a que a gente mais vai ver no competitivo acontecendo, né? Várias interações com Resolute Heart. Essa situação funciona, habilidade ou não funciona? Aqui funciona ou não funciona? Aqui trigou ou não trigou? E eu acho que aqui, nesse exemplo do vídeo, foi dado um belo exemplo aí, né? De onde que triga, onde que não triga. Então, assim, aqui eu acho que deu pra entender bem legal, sabe? Nesse exemplo aí de, pô, se foi dado o dano máximo ali, aí ele vai sobreviver, entendeu? Se não foi dado o dano máximo e depois você vai descartar, você pode enganar, né, a habilidade. E aí na hora que você descarta o estádio, aí o Pikachu tava com 220, aí pronto, já passou a hora de trigar a habilidade, agora ele vai ser só nocauteado mesmo. Então aqui eu acho que é a grande cereja do bolo desse vídeo nosso aqui de hoje, do Pokémon TCG avançado. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas eu tenho certeza que ele vai ser de muita utilidade para vocês no evento de pré-lançamento. E eu tenho certeza que para vocês que estão jogando aí um Pokémon TCG, para vocês que estão aprendendo, né, também Pokémon TCG, tenha sido bem bacana, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Não esqueçam de passar lá no site da Liga Pokémon, se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente vê no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!